O primeiro tempo eu consigo jogar. Segundo tempo eu consigo jogar 15, 20 minutos, depois eu vou morrer. Então, no primeiro tempo eu vou tentar fazer um gol, vou tentar ter uma vantagem. Né? E o Flamengo não conseguiu. Não conseguiu. Neutralizou o adversário, que praticamente não ameaçou. Né? Teve ali bola na área e tudo no final, mas aquele abafa final, que é muito pouco, né? Para quem está em casa inteiro, adaptado à altitude em relação ao adversário. A LDU não conseguiu fazer muita coisa. Mas o Flamengo não teve apetite. Primeiro tempo, o Flamengo pegou até quase 70% de posse de bola. E ficou ali cozinhando o jogo e tal, e levando. Mas não teve ímpeto para tentar, não, eu vou fazer um gol aqui, eu vou sair na frente do placar. Eu preciso sair na frente do placar. E não aconteceu. E realmente o Flamengo ontem estava disposto a empatar. Satisfeito com o empate. Entrou para empatar. Talvez tenha respeitado demais. Mas tudo isso passa pelo outro jogo. Se o Flamengo não perde para o Córdoba, ele poderia se arriscar um pouco mais. Mas se perde ontem, ele ficaria 4 pontos atrás da LDU e o Central Córdoba vencendo amanhã o Tátira, ele também faria 4 pontos de vantagem. Então o Flamengo entrou pressionado pela matemática, por conta do outro jogo. Tudo foi condicionado pelo outro jogo. Não tem como ignorar isso. Tudo foi condicionado. Não estou dizendo que é certo, tá? Estou dizendo que foi o que aconteceu. Tivesse vencido em casa, jogaria muito mais à vontade, poderia se arriscar mais, poderia se expor mais, porque saberia o seguinte: se eu perder aqui para a LDU, tudo bem, faz parte. A LDU, até agora, ela tinha feito 4 pontos, né, um empate e uma vitória, ela iria para 7, o Flamengo com 6, os dois vão se enfrentar no Rio. O Central Córdoba, se tivesse perdido, o Flamengo estaria com 1 ponto apenas e não com 4. Muda tudo, gente. Porque a tendência desse grupo era LDU e Flamengo brigando. Quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, o time argentino entrou na disputa. Opa, também estou brincando. Pega o grupo do São Paulo. Ontem o Aliança Lima ganhou do Talheres com um homem a menos, fez 2-0, tomou 2-2 e ainda fez o gol com o Barcos. Um gol do Guerreiro, um gol do Barcos. Olha que loucura. Um gol do Barcos com um homem a menos. Ganhou o jogo. Esse time já empatou com o São Paulo, foi a 4 pontos. São Paulo vai jogar com o Libertad. Se perder, fica embolado ali com o Aliança Lima, que não esperava que fosse disputar. Era mais provável o Talheres. Então, a Libertadores tem essas coisas. De repente surge um time intruso. O Botafogo joga com... Eu estou aqui na Argentina. Joga em La Plata, aqui perto, contra o Estudiantes. Se perder, vai embolar tudo. Embora ontem a Universidade de Chile tenha empatado com um cara bobo, né? Fora de casa. Então, assim, na Libertadores você não pode bobear. O Internacional ontem também, Mauro, né? Que estava perdendo 3-3. Estava 3-0. O Inter só jogou no Brasil. Ele não saiu. Jogou na Bahia e 2 jogos em Porto Alegre. Agora ele vai sair para Montevidéu, para Medellín e só recebe o Bahia em Porto Alegre. E ontem ele não venceu, ele quase perdeu. Estava 3-0 e acabou 3-3. Contra o Nacional, que o Bahia conseguiu vencer em Montevidéu. São vários exemplos. A gente não pode... É que o torcedor do Flamengo, é natural, ele fica olhando para o Flamengo e ignora o contexto. A Libertadores é cheia de armadilhas, porque é um torneio de 6 jogos, você tem ali 2, 3 times candidatos à vaga, às vezes um time que você não espera entra na briga, então não pode bobear. Primeiros jogos tem que fazer a sua lição. Jogar Flamengo contra Central Córdoba no Maracanã, tem que vencer. Perdeu o jogo, nem um pontinho não fez. Então isso está custando caro. Está custando caro agora. Como foi quando empatou com o Ñublense, quando perdeu para o Alcas. Vamos lembrar, a derrota para o Alcas lá atrás, né? Palestina ano passado, é isso tudo que complica a vida toda. Complica tudo. Perdeu para o Alcas, fora de casa, né? Empatou com o Ñublense, um time fraquíssimo. Palestino nem jogou no campo dele, jogou a 300 e poucos quilômetros do seu estádio, nem torcida tinha, praticamente. Então conseguiu perder. Eu estou falando de Vitor Pereira, Sampaoli e Tite, com 3 técnicos. E agora Felipe Luiz, Central Córdoba. Os 4 últimos técnicos do Flamengo protagonizaram o jogo que o Flamengo fracassou. Isso mostra também que o problema vai além. Porque esses treinadores anteriores foram muito xingados pela torcida e com o Felipe está acontecendo a mesma coisa. Já tem gente rotulando ele como estagiário, não serve, fora. É uma loucura isso também. Essa coisa de gente meio, sei lá, acho que a cabeça não está muito boa não, porque por causa de um jogo e tal. Agora, tem que se criticar e tem que haver autocrítica. As entrevistas do Felipe, aliás, muito elogiadas e tal, ele tem momentos sincerão que são interessantes. Mas outras vezes também, gente, são absolutamente protocolares. As últimas foram muito protocolares, elogiando os jogadores e minimizando os erros. É óbvio que ele não vai atacar os jogadores numa coletiva, mas poderia falar um pouco mais de algumas questões do jogo. Sim, ô Vene Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente está um dia
com chuvinha, né, Vene? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, Vene? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Vene? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Vinick, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento, ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã, um público maravilhoso, é esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece, e a gente está falando de um jogaço, né? As duas maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, e tem tudo para ser de fato um bom jogo. Então só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude, a gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá pra trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida, e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu pra ver que o Pedro tá muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele entrou bem. Não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba, Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Vene Casagrande? Na seleção brasileira. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se calmar, hein? Não, mas agora, falando sério, É mais fácil ser calmado que o Pedro, Não. porque o Pedro faz gol pra caramba. Mas falando sério, talvez, pra essa partida, eu não consigo. Tô falando sério agora. Ele entrar cansado, com os jogadores cansados, não é melhor? Ele entrar no segundo tempo? Neste jogar momento, os 45 você tá falando? minutos finais com Pode o ser. adversário cansado. Não acho nenhum problema. Talvez seja há uma coragem, né? Exato. A questão que dá uma facilitada pro jogador, até mentalmente, porque Sim. é um momento... Ele me parece ser um garoto com um mental bem forte, Bem né? forte, é. Porque às vezes eles voltam com uma certa insegurança na lesão. E qualquer coisa que aconteça no jogo faz eles andarem algumas casas pra trás, mentalmente falando. Eu acho que não fisicamente. Fisicamente, ele vai ganhar ou começando ou entrando. Ele vai jogar talvez os mesmos minutos controlados que o departamento, todo mundo vai pensar. Mas eu não tinha pensado por esse lado, realmente entrar com o pessoal mais cansado, né? E eu acho que até muda o próprio lado mental do jogo. Não só o Pedro é um grande jogador, mas vou dar um exemplo aqui. Quando o Pedro entrou contra o Vasco, eu achei que ia dar ruim. Você Eu achei que ia dar ruim. Inclusive, quase Deu. deu. Quase deu. Eu tenho certeza. Porque, Assim, porque o Léo Jardim fez milagre. A hora que o Pedro entrou, eu falei... É a nossa morte. Ele é muito diferente, cara. Assim, você tava no Maracanã, você vê a forma como ele joga sem a bola. Ele entende muito de futebol, cara. Ele evoluiu muito a parte tática dele, muito mesmo. Sorte que o Léo Jardim tava lá. Ouviu o que ele falou, competência, ele é goleiro de seleção brasileira. Assim como o Pedro é atacante de seleção brasileira, o Léo Jardim é goleiro de seleção brasileira. Eu concordo. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Jardim como terceira opção hoje no gol da seleção. Ele levou o Bento, ele no caso o Dorival, né? Tava levando o Só Bento. porque joga o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque joga com o Cristiano Ronaldo. Porque eu não gosto desse negócio de Cristiano Ronaldo ligando pros outros. Não, querendo botar jogando pé na junto. calçada da fama. Nunca jogou no Maracanã. Eu sou a favor. Como é que vai botar ele é pé o na Cristiano calçada da Ronaldo. fama? Cara, ele é o Cristiano. Mas Se ele ele vier tem- aqui ao SBT, jogou. eu quero botar meu pé aí na calçada Aqui do é só o SBT. Silvio Santos. pô. Ele acha que é quem aqui? Nunca jogou no Maracanã. Pedrosa, é o Cristiano Ronaldo. O Maracanã, beleza, vem. É o quanto antes. Nenê é muito maior que o Cristiano Ronaldo no Maracanã. No Maracanã, com certeza. Não. Eu sou maior que ele. Obina, muito maior. O Louco Abreu também. Também. Olha aqui, já tem os pés, todo mundo já... O Obina tem também? Não. sei. Não, Obina- mas o Nenê tem e Deveria o Louco tem também. Vocês acham que combina, gente? Não partiu do consórcio do Maracanã. Isso partiu de um representante da família dele ligando pro consórcio do Maracanã,
dizendo que o Cristiano Ronaldo gostaria de fazer isso. Pra aparecer. Só pra aparecer. O consórcio ele quer aparecer. O consórcio se colocou à disposição. Eu tô sendo justo para não parecer que nós, aqui do consórcio Maracanã, do Rio de Janeiro, ligou para o Cristiano Ronaldo. Foi. Porque assim, brincadeiras à parte, é até estranho mesmo, porque o cara nunca Ele jogou quer aqui. aparecer, Venier. Só tem um que jogou no Maracanã e foi campeão. Por causa do Messi. Ele precisa fazer isso pra aparecer? Ele tá fazendo. Não precisa. Ele tá fazendo. É o sonho dele. Nunca cara. jogou no Maracanã. Vai estar o pezinho lá. E cadê a foto do Cristiano Ronaldo jogando no Maracanã? Não tem. Vai ter que usar IA. Gente, é o Cristiano Ronaldo. Vai ter que usar IA. Vocês são loucos. Vai ter que usar inteligência artificial. Vocês acham que ele merece os pés na calçada da fama do Maracanã? Arrascaeta concedeu uma entrevista recente e foi questionado sobre qual jogador ele gostaria de ver atuando pelo Flamengo. Sem hesitar, o meia uruguaio respondeu que Neymar seria a escolha ideal. Segundo Arrascaeta, todos no clube esperavam contar com o craque brasileiro, mas infelizmente, por agora, a negociação não deu certo. No entanto, ele deixou claro que segue otimista e acredita que, no futuro, Neymar possa vestir o manto sagrado e jogar ao lado dele e dos demais companheiros de equipe. Essa declaração de Arrascaeta mexeu com a torcida rubro-negra e reacendeu a esperança da nação em ver Neymar no Flamengo. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Neymar quer disputar o Super Mundial de Clubes e estaria disposto a assinar um contrato apenas para essa competição. Como o Santos, seu clube do coração, não vai disputar o torneio, essa seria a chance perfeita para realizar o sonho antigo de vestir o manto do Mengão. Neymar já declarou em diversas entrevistas o carinho que sente pelo Flamengo, pela torcida e pela atmosfera do Maracanã. José Botu e Felipe Luiz, nomes respeitados nos bastidores do clube, também aprovam a chegada do craque e acreditam que ele pode ser um diferencial técnico e motivacional para o elenco. Apesar do momento atual de Neymar não ser dos melhores, já que ele vem sofrendo com lesões frequentes, a diretoria do Flamengo se animou com a ideia, especialmente porque seria apenas para o Super Mundial, diminuindo os riscos físicos. Internamente, a ideia agrada, já que o time ganharia um reforço de peso para a competição mais importante da temporada. Neymar em campo com Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e companhia seria um verdadeiro espetáculo e aumentaria consideravelmente as chances do Flamengo conquistar o título. A diretoria rubro-negra avalia a proposta e acredita que, com o esforço das duas partes, o negócio pode se concretizar. Neymar quer, o Flamengo também. Os próximos dias serão decisivos. Se depender da vontade do jogador e do entusiasmo dos dirigentes, Neymar pode sim realizar o sonho de jogar pelo Flamengo e disputar o Super Mundial com o manto sagrado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês aceitariam Neymar no Flamengo? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!